Muito bem, vamos seguindo as nossas temáticas do Tribunal do Júri. O nosso guia definitivo para excelência no Tribunal do Júri, eu vou desvendar todos os segredos conforme nós estamos fazendo aqui. E agora o ponto é o inquérito policial. O inquérito policial ele é de suma importância, porque é a primeira forma de se investigar alguém, é o procedimento administrativo de investigação num fato de homicídio. Então, o inquérito policial, vejam, quando a gente começa a trabalhar em inquérito policial, nós temos o que pode ocorrer nesse procedimento, a atuação do agente de polícia, a atuação do escrivão, a atuação da autoridade policial e a quebra da cadeia de custódia. Então, dentro desse procedimento, eu separei para você aquilo que é de mais importante. Porque quando se fala em inquérito policial, todo mundo sabe que é uma peça investigativa. Isso é muito tranquilo. Agora, dentro dessa peça investigativa, quem que atua? Quais são os personagens que atuam no inquérito policial? Agente de polícia, o investigador, o escrivão e a autoridade policial. Então, você que vai atuar no inquérito, seja como advogado, principalmente como advogado, o promotor fica mais distante, porque ele fica requerendo diligências, lendo aqui as peças produzidas, ele fica um pouco mais distante, mas você, que é criminalista, vai ter que ter esse conhecimento. E aqui vai uma dica para você. Uma vez contratado para ser advogado no inquérito policial, principalmente no júri, esteja presente. Esteja presente. Vá na delegacia de polícia, se informe quem é o agente de polícia que está atuando no caso, pergunte nome, pegue o processo com ele, o procedimento, se for um inquérito, porque eles é que vão resolver. O delegado de polícia, ele até preside o inquérito, nós vamos ver, é quem preside. Mas quem vai determinar para o delegado, tem que ouvir fulano, tem que ouvir ciclano, a gente foi lá na comunidade, falaram isso, isso e isso, é o agente de polícia. Então, esse personagem, ele é muito importante. Muita gente acha que é o delegado, chegar lá, falar com o delegado, enfim. O delegado, ele é determinante, óbvio, é ele que vai decidir. Mas quem vai sugerir as investigações, quem vai sugerir o que investigar, quem ouvir, é o agente de polícia. Então é muito importante você ter essa proximidade com o agente de polícia, porque é ele que sabe onde está o procedimento, é ele que sabe qual que é a investigação, qual que é a linha, assim como o escrivão. O escrivão também é um personagem de suma importância que você tem que estar próximo. O escrivão é aquele que vai redigir, que vai ouvir a vítima, se estiver viva, que vai ouvir testemunhas, que vai ouvir acusado. É ele que vai estar ali batendo no computador e ouvindo o que as partes têm para falar. Então você, advogado, tem que estar próximo dele. Então aqui é uma dica de ouro, porque muita gente vai direto no delegado. Ok, tá certo também, mas mais eficiente é você ir em quem está mais a par do processo. Às vezes o delegado nem sabe o que está acontecendo naquele processo, naquele exato momento, porque ele tem muitas atribuições. É natural ele ter muitas atribuições e ele não se lembrar de tudo. Agora, o agente de polícia que está com aquele procedimento na mão, que passou para ele, dividiu para ele vai saber. O escrivão também. O delegado muitas vezes vai falar assim com o escrivão, com a gente. Como é que está esse procedimento? Como é que está aquele procedimento lá que a gente está investigando, está levantando? Então, olha só que coisa mais importante que eu estou te falando aqui. Você saber em quem ir, o que falar. Isso é fundamental. Vá no agente de polícia, vá no escrivão. Vá lá, faz amizade, conversa, pergunta, chega lá, pergunta se pode ver, seja humilde. Humildade é muito importante. Eu falo isso porque eu conheço grandes criminalistas que, inclusive, nem precisavam mais de advogado,
E eles continuam indo em delegacia de polícia. Então você que está começando agora, fica se perguntando, eu tenho que ir lá naquele ambiente estranho, ambiente difícil? Tem. Ali é que é o ambiente de um criminalista que quer, desde o inquérito, produzir provas favoráveis ao seu cliente. Pedir que ouça uma testemunha, pedir que se junte um documento. Ué, professor, mas pode pedir para juntar documento no inquérito? Pode. O delegado vai ter ali a sua escolha, né? Poderíamos dizer, discricionariedade regrada, porque ele tem que fundamentar, mas ele pode não querer juntar. Mas dependendo da forma como você fala com o delegado, ou com o agente, ou com o escrivão, sendo uma pessoa gentil, uma pessoa leve, uma pessoa eticamente correta, ele vai juntar. Então é importante você estar presente neste procedimento, é importante conversar com as pessoas, conversar com as partes, para que elas possam ali falar o que está acontecendo, qual que é o movimento, qual que é a ideia. Então participe in loco, dica de ouro, vá lá in loco, se os grandes advogados vão, nem precisariam ir, é importante você que está começar a ir na delegacia de polícia. Porque os grandes advogados, eles sabem que se ele não for lá, não adianta de nada. Porque quem vai relatar inquérito é delegado, é escrivão, é agente que está lá. Então, se ele não estiver ali presente, dificilmente ele vai conseguir conduzir algo que ele queira, uma prova, uma ideia, uma tese, uma teoria. Então, olha lá, o que nós vamos ver dentro dessa toada? Primeiro, o que pode ocorrer nesse procedimento? Então, vamos lá. Para você não se assustar, um inquérito policial em tribunal do júri, uma pessoa foi morta ou tentou matá-la, primeira coisa, audiência de custódia. O que é essa audiência de custódia? Bom, a audiência de custódia está no artigo 310 do Código de Processo Penal. Então, para você, olha só, eu estou te ensinando a fazer júri desde o início. É do inquérito ao plenário. Do inquérito ao plenário. Prendeu alguém, auto de prisão em flagrante de uma pessoa que tentou matar ou que acabou de matar. No prazo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, se uma prisão ilegal tem que relaxar, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, se requisitos do 312 estiverem presentes, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Bem como, olha só, o parágrafo 1º, que é muito importante. O parágrafo 1º fala: se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente atuou em legítima defesa, estado de necessidade, assim por diante, poderá também conceder liberdade provisória. Parágrafo 1º. Quem fez um crime, mas na verdade foi excluído porque há uma legítima defesa. Alguém queria me matar, eu matei essa pessoa antes da hora. Ora, ficar esperando morrer. Legítima defesa, estado de necessidade. Parágrafo 1º, ele trata exatamente disso. A legítima defesa, o estado de necessidade, que está aí no parágrafo 1º, que vocês estão vendo aí, também autoriza a liberdade provisória. Então, casos de legítima defesa, a pessoa não fica presa. Já está escrito aí no parágrafo 1º. Se o agente é reincidente ou integra organização criminosa ou que porta arma de fogo de uso restrito, denegar liberdade provisória. Então, portar arma de fogo de uso restrito, fuzil, 9mm, integrar organização criminosa ou reincidência, também denega a liberdade provisória. A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia também responde administrativa, civil, penalmente pela omissão. E se, passadas 24 horas, não for realizada a audiência de custódia, haverá, então, a ilegalidade da prisão e ela deve ser relaxada. Então, o 310 aqui, pessoal, que eu li, o 310 é o artigo que trata tudo que você precisa saber de audiência de custódia. Então, aqui nós temos o artigo
310 do CPP. Então você tem que ficar atento que nessa audiência de custódia nós vamos ter a oitiva da pessoa que foi presa em flagrante. E ela pode ser colocada em liberdade provisória se não encaixar nos requisitos do 312, se não for pega com porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, se não for reincidente, se não integrar organização criminosa, ela vai ser colocada na rua com liberdade provisória. De outra feita, se a prisão for ilegal. O que é prisão ilegal? Você tem que ficar atento como advogado que vai participar dessa audiência, assim como promotor. Bom, ele foi espancado. Houve espancamento, o cara foi surrado para a prisão. Ou foi surrado no auto de prisão em flagrante. Bateram muito nele, não precisava. A prisão torna-se ilegal e ela deve ser relaxada. Então você tem 3 situações na audiência de custódia. Na audiência de custódia, após 24 horas da prisão, 3 são as situações. Relaxar a prisão, se ela foi ilegal, se ele apanhou, se torturou, se a prisão foi totalmente ilegal. 2. Decretar a prisão preventiva, se presente os requisitos do 312, e a prisão for legal, decreta a prisão preventiva. 3. Não há que se falar em preenchimento dos requisitos do 312 do CPP. Então, liberdade provisória. Uma dessas 3 situações uma delas vai ser aquela que vai ser escolhida pelo juiz na audiência de custódia. Então, numa prisão de um homicídio, certamente por ser um homicídio, um crime grave, o que vai acontecer nessa audiência? Prisão preventiva decretada. Com base em quê? Nos elementos concretos dos autos. Um crime de homicídio. E o 312, garantia da ordem pública. Ora, o cara matou uma pessoa. Não estou falando de um crime de furto ou de uma lesão leve. Estou falando de um homicídio. Uma pessoa foi morta. Como que você vai deixar solto alguém que é capaz de matar uma pessoa? Como que eu posso deixar essa pessoa solta? Então, estão presentes os requisitos do 312. E você vai mostrar que pelos elementos concretos dos autos, que é a violência com que ele fez o crime de homicídio, arma de fogo, ou faca, ou bomba, qualquer coisa, você vai mostrar que ele é perigoso e que com isso, então, vai ter que decretar a prisão preventiva, porque ele é perigoso. Elementos concretos. Além disso, o crime em abstrato é um crime muito grave, homicídio. Então, o ponto é esse. Agora, falando para os advogados aqui agora, o advogado tem que ficar muito atento, porque o simples fato de ser um crime abstratamente grave, tráfico, homicídio, se não tiver os requisitos da prisão preventiva, comprovados de forma concreta, eu não posso decretar. Porque, olha só, aqui é importantíssimo que eu vou falar aqui para você, tá? Isso pode ser a sua causa. Ah, o crime por si só é grave. Aí o juiz falou que pela gravidade abstrata do crime, ele vai, então, decretar a prisão preventiva. Não pode. Não pode decretar a prisão preventiva só porque o crime é grave. A gravidade abstrata do crime não autoriza prisão preventiva. O promotor tem que pedir a prisão preventiva nesta audiência de custódia para o juiz determinar, deferir, decretar com base em elementos concretos. Ele torturou a pessoa, ele usou de elementos de crueldade, enfim, tem que ter elemento concreto. Fala que é reincidente. Então, se não tiver isso, não pode decretar a prisão preventiva. E mais, se você estiver diante de uma legítima defesa, que é muito comum, um policial que sobe uma comunidade carente, presta atenção. Você que advoga para policial, dica de ouro, um crime de homicídio, que começou lá embaixo, lá no inquérito. O policial subiu uma comunidade e aí começou a trocar tiro com o traficante. Mata um traficante. Ele está em que excludente de ilicitude? Estado de necessidade, exercício regular de direito, legítima defesa. Legítima defesa. Não existe aqui exercício regular do direito de matar. Não existe. Estado de necessidade não tem aqui ponderação de bens. É uma agressão injusta que ele está sofrendo do traficante e está reagindo a isso. Então o policial que sobe comunidade e mata traficante que atirou nele primeiro,
está em legítima defesa. E em legítima defesa, o que consta do 310, não se decreta prisão preventiva. E aí você consegue o quê? Liberdade provisória. Então, se você advoga por um policial numa situação de um homicídio, numa situação de um crime de júri, que é o nosso tema do curso, e ele ainda está preso, você vai se fundamentar nesse artigo, que claramente diz, ora, está errado. Ele ficou preso, mas está errado. Olha lá, se o juiz verificar, 310, parágrafo 1º, que o agente praticou o crime nas condições do 23, excludente de licitude, poderá conceder liberdade provisória. Então tem que dar a liberdade provisória. Se ela foi decretada a prisão preventiva, aí vai pedir a revogação da prisão preventiva. Então, dica de ouro aí em relação a quem atua na audiência de custódia. Oitivas no APF. Muito bem. Aqui, pessoal, eu recomendo fortemente que se participe das oitivas no APF. Você pode muito bem chegar lá para o escrivão, para o agente de polícia, dar a importância de estar próximo deles, do delegado, e falar, doutores, eu gostaria de participar da oitiva. E aí o delegado vai falar, ó, a gente vai ouvir fulano tal dia, se quiser vir cá, acompanhe. Acompanhe, porque ali você vai ver qual é a produção probatória, você vai ver, inclusive, se o delegado tem uma inclinação para condenar, para, perdão, indiciar. Dá para você fazer perguntas, o delegado pode ou não determinar que você pergunte, deferir, mas você estando presente, possivelmente ele vai deixar você perguntar, ainda mais se é delegado mais novo, de concursos mais recentes, são delegados mais garantistas, são delegados mais estudiosos da palavra, da lei aí, enfim, são pessoas que estão mais ligadas na jurisprudência e vão ver que há uma mitigação da vedação de contraditório no inquérito. Há uma relativização da ideia de ser unicamente inquisitivo. Há uma mitigação dessa inquisitoriedade. Então, o que nós temos com essa mitigação da inquisitoriedade? Eu posso perguntar, eu vou estar presente, faça-se presente. Então, na oitiva do APF, que determinou depois a audiência de custódia, assim por diante, participe dela. Representações por prisão preventiva, mandados de busca e apreensão, interceptações telefônicas e telemáticas. Aqui também, pessoal, aqui é muito importante você lembrar que no inquérito policial, o que pode ser pedido? Ora, no inquérito policial, nós podemos ter pedido de prisão preventiva, ainda mais se tratando de homicídio, que é a nossa temática, muito provavelmente vai ter pedido de prisão preventiva, mas lembrar que ele tem que estar sempre fundamentado no 312, então você tem que ver se a fundamentação está presente, não é simplesmente pedir. Mandados de busca e apreensão em domicílios. Lembrar que hoje, noite, é das 21 horas às 5 horas da manhã. Isso é que é considerado noite. Noite é isso agora. Noite. Noite das 21 às 5. Nesse horário não pode cumprir mais mandado de prisão. Nem mandado de busca. Tem que esperar. E as interceptações telefônicas e telemáticas, aí aqui é muito comum num crime de homicídio, que é um crime muito grave, um crime de gravidade abstrata elevada, ter a possibilidade, conforme a lei 9296, que permite que se intercepte telefones ou intercepte WhatsApp. Eu vou falar um pouco da cadeia de custódia, aí a gente vai falar da interceptação telemática, algumas questões bem relevantes de jurisprudência, mas a Lei 9296 ela é muito relevante porque ela traz a possibilidade hoje de interceptação telefônica, de interceptação telemática e de captação ambiental de conversas. Hoje a lei ampliou as possibilidades de investigação. Então, um delegado de polícia que ele entender que deve investigar um homicídio que foi cometido ali numa região e está difícil de achar, ele pode pedir a quebra das ERBs, estação rádio base. A estação rádio base é aquela estação que capta o sinal do telefone e distribui. Então, se aquela pessoa que matou, que é o suspeito,
passou com o telefone naquela estação rádio base, vai ter o registro ali. E aí pode, então, a autoridade policial representar por essa quebra. E aí vai falar, opa, fulano de tal, que foi apontado como o acusado, aquele que matou no dia dos fatos, de fato passou aqui. Olha só a prova. Então, essas nuances aqui, o delegado de polícia pode pedir. Ele vai sempre estar presente aqui, numa prisão preventiva, no mandado de busca, numa interceptação telefônica telemática e na captação ambiental, que hoje elas estão autorizadas na Lei 9296 de 96. Então, de forma inicial, o que nós temos no inquérito? Audiência de custódia, muito cuidado como é que ela se faz, onde ela está. As oitivas no APF, participe delas. É muito importante você estar presente, ainda mais advogado particular que recebe para isso. E os pedidos que podem ser feitos, para que ninguém se assuste. Prisão preventiva, mandado de busca e apreensão, interceptações telefônicas, telemáticas e ambientais. A gente faz um corte e na sequência já voltamos.